Diafragmática. Diafragmática eu acho que tem. Bora. Então, ó, lesão diafragmática é o seguinte. Tá lá o diafragma bonitinho, na dele, ele tá quieto, de repente o paciente, pô, sofre um trauma. Tem uma batida, bateu o carro, tomou uma pancada forte. O que que acontece? A fibra do diafragma não aguenta e ela se rompe, ela cede, tá? Então, ó, é literalmente isso aqui. Eu tenho aqui a cúpula diafragmática direita, cúpula diafragmática esquerda. Houve um rasgo na cúpula, adeus, lesou o diafragma. O que que vai acontecer? Pode herniar o fígado, pode herniar o estômago e pode herniar a alça intestinal, tá? Mas repara aqui, ó, que quando hernia fígado e estômago, fica meio arredondado, cupuliforme aqui junto da cúpula, né? Cupuliforme junto da cúpula foi maravilhoso, mas é isso, fica uma bolinha aqui junto da cúpula. E isso vai ser importante para você identificar as lesões diafragmáticas, porque quando eu tenho herniação do estômago, ó, mudou a altura da cúpula aqui, à direita eu estou vendo em uma posição, à esquerda eu estou vendo aqui meio que em outra, mas na verdade isso aqui não é só a cúpula. Na verdade aqui está vindo uma herniação do estômago para a cavidade. Gente, ver isso daqui no contexto de trauma é pensar na hora em lesão diafragmática. Não é para você pensar em paralisia diafragmática. Isso seria se você tivesse com um paciente com neoplasia, sei lá, do esôfago, da laringe, pegando, sei lá, o nervo laringeu. Nesse caso é o laringeu ou laringeu recorrente, não me lembro. Mas pegou o nervo, paralisou, beleza. É outro contexto, aqui é trauma. Aqui você não vai pensar em paralisia, vai pensar em laceração, tá? Então, ó, herniou o estômago. Então, parece um desnivelamento da cúpula, parece uma paralisia, mas é trauma? Poxa, isso aí deve ser herniação, ok? E aqui, gente, tá até cortado aqui, né? Mas o importante é olhar desse lado. Tô no contexto de trauma, tem uma bolota perto da cúpula, o que é que deve estar acontecendo? Deve estar herniando, tá? Deve ter lesado o diafragma. Marcado ali para vocês. Ó, desse lado agora. Contexto de trauma, me aparece um brocotoma perto da cúpula. Ó, diferente se essa bola tivesse aparecido aqui, tá? Se fosse lá em cima, eu ia pensar em neoplasia. Mas aqui, perto da cúpula, que neoplasia danada é essa que vai dar logo ali perto do diafragma no paciente vítima de trauma? Isso aqui deve ser lesão diafragmática com herniação de parte do fígado. E é exatamente isso. Beleza? Mas nem sempre a laceração vai ser pequenininha. Só passou um pouquinho do fígado, passou um pouquinho do estômago. Às vezes passa a alça intestinal com tudo, gente. Vai ter uma laceração grande e vai passar muita alça intestinal. Ainda bem que não é a maioria dos casos no trauma. Porque quando a hérnia diafragmática é congênita, o paciente nasce com o problema, as alças intestinais, o conteúdo abdominal, ele invade aquele hemitórax. E ele sai ocupando espaço, empurrando o pulmão todo para o outro lado. Então, se isso aqui acontece no paciente neonato e esse paciente não é abordado intraútero e a hérnia é grande, o que que acontece? O pulmão é todo empurrado para o lado contralateral e ele não consegue se desenvolver na vida intraútero. Então, o paciente com hérnia diafragmática, se ele não for tratado, pode ter o quê? Hipoplasia pulmonar. Porque o pulmão, para se desenvolver dentro do útero, o paciente tem que conseguir lidar com ele tem que conseguir expandir o pulmão, tá? Aqui não consegue, ó, herniou tudo aqui, ó, alça intestinal toda herniada para o hemitórax esquerdo, pulmão aqui do lado, todo hipoplásico, não vai funcionar direito. Aqui, a mesma coisa. Ah, João, e no trauma pode acontecer isso? Pode acontecer esta mesmíssima imagem. Se você vê um paciente com contexto de trauma que parece que tem um monte de bolhas de ar, um monte de bolinhas de ar, ó, parece um monte de bolinhas de ar em um hemitórax e o mediastino desviado para o outro lado,
Isso é hérnia diafragmática traumática com herniação das alças intestinais. Beleza? Alça intestinal é o quê? É tubinho com ar. É bolinha com ar. Tem um monte dessa no tórax, lesou o diafragma. Pode ser a mesma imagem, tá? Claro que se você vê isso no recém-nascido, você não vai imaginar que o recém-nascido pegou o carro e bateu no poste. Mas no adulto isso pode acontecer. Então se você vê essa imagem no adulto, deve ter sido trauma, acidente, alta energia. No recém-nascido, congênito. Beleza? Gente, essa é a imagem que vai cair na sua prova. Olha aí, estou profetizando aqui agora, João Coach Quântico profetizando para você. Na sua prova de residência, vai cair essa imagem. E depois eu quero que você mande para mim, lá no Instagram, o direct, dizendo que caiu e que você acertou. Beleza? Que imagem é essa, gente? Ó, quando a gente tem hérnia diafragmática traumática, ou seja, eu tô com o paciente no contexto de trauma e eu vejo uma alteração pulmonar, como reconhecer hérnia diafragmática? Porque para muita gente isso aqui é um mero derrame, um mero hemotórax, né? E eu tô dizendo para você que é hérnia diafragmática. Como que eu reconheço, João? Porque aí não tem bolinha de ar, não tem tubinho de ar, aí não tem aquela bolinha junto da cúpula. Como é que eu sei que isso é hérnia diafragmática? Gente, esse aqui é o jeito mais frequente que a gente vai ver hérnia diafragmática. Sabe como é que reconhece? Primeiro, desnivelamento das cúpulas. Perceba que aqui, ó, a direita está lá embaixo e a esquerda parece estar aqui em cima. Parece estar aqui em cima, né? Então, desnivelou. Mas o segundo e mais importante ponto é que está irregular. A cúpula, ao invés de ser bonitinha aqui, ó, cúpuliforme, ela está irregular. Essa irregularidade é o que diz para mim, isso aí não é simplesmente cúpula, isso é hérnia diafragmática. Beleza? Herniou, ocupou espaço, empurrou o mediastino, jogou a traqueia para o outro lado. E para quem não tinha reparado ainda, ó, esse paciente é vítima de trauma. Olha a angulação do arco costal. Fez o que aqui? Fez um biquinho. Deixa eu ver se... Ó, biquinho aqui. Não é um coraçãozinho. Ó, coraçãozinho aqui, muito doido. Deve ter uma malformação nesse coração. Não é... Fez um biquinho. Aqui, ó. Fez o biquinho. Osso não tem biquinho, osso não é passarinho. Isso aqui é uma fratura. Beleza? Então, contexto de trauma, cúpula alta irregular, não é cúpula, é hérnia diafragmática. Vai cair na sua prova e você vai acertar. Beleza? Então, toda vez que você vê no contexto de trauma uma bola perto do diafragma ou irregularidade da cúpula, você tem que pensar em hérnia.